A Nintendo pode lançar um Zelda ainda em 2024 e eu posso provar. Pode parecer uma afirmação um pouco pretensiosa, né, considerando que o Tears of the Kingdom foi lançado ano passado. Mas se a gente der uma olhada no retrospecto recente, a gente vai ver que desde que o Switch lançou, a gente tem praticamente um Zelda por ano. Isso contando, é claro, jogos novos, remakes e spin-offs. Acompanha comigo. Em 2017 veio o Breath of the Wild, já como título de lançamento do Switch. Em 2018 foi a vez do Hyrule Warriors Definitive Edition, um spin-off que já existia no Wii U e foi relançado para o Switch. Em 2019 teve o remake de Zelda Link's Awakening, apresentando um visual totalmente novo a um jogo antigo. Em 2020 teve Hyrule Warriors Age of Calamity, mais um jogo Warriors com personagens da série Zelda, só que dessa vez um jogo inédito com um tema totalmente baseado no Breath of the Wild. Em 2021 foi a vez do relançamento do Skyward Sword, que pôde ser jogado pela primeira vez em HD. 2022 é o único ano que foge à regra, não teve nenhum Zelda novo, nem remake, nem spin-off. Mas vale lembrar que esse era para ter sido o ano de lançamento do Tears of the Kingdom, então dá pra gente dar um desconto porque o planejamento inicial era ter um jogo novo justamente nesse ano. E finalmente em 2023 a gente teve, é claro, o lançamento do Tears of the Kingdom. Como vocês podem perceber, a Nintendo tem tido uma preocupação de manter os fãs de Zelda entretidos com pelo menos uma novidade por ano. E seguindo essa lógica, dá pra gente imaginar que pode ter algum lançamento Zelda ainda em 2024. Inclusive, essa novidade pode ser apresentada no Nintendo Direct de junho. Mas qual jogo a gente pode esperar? A primeira coisa que muita gente fala é Wind Waker HD ou Twilight Princess HD. E de fato, essa talvez seja a saída mais simples para a Nintendo, porque são dois jogos que já ganharam uma versão em HD para o Wii U, então bastaria a Nintendo relançar esses jogos para o Switch. Mas por outro lado, talvez seja saturar demais esses mesmos jogos, porque a gente já teve o lançamento deles, é claro, nos consoles originais, aí já teve a versão em HD para o Wii U, e agora teria mais uma para o Switch. E assim, também vale lembrar que dentre os jogos que a Nintendo lançou no Wii U e depois relançou no Switch, nenhum deles é um remake, né, um remaster. Eram jogos originais para o Wii U, então fazia certo sentido, porque você não estava pegando um jogo já velhão para lançar de novo, sendo que você já tinha relançado poucos anos atrás. Era um jogo que era inédito para aquele console que vendeu pouco. Então, eu não sei se faz tanto sentido assim a gente pensar em Wind Waker HD e Twilight Princess HD pro Switch. Seria sim mais fácil do ponto de vista da Nintendo, porque são jogos que já estão prontos, mas ao que me parece a Nintendo não gosta muito dessa ideia de relançar um jogo em HD que ela já relançou há pouco tempo. Porque veja, lá em 2021, se ela quisesse, ela poderia muito bem lançar o Twilight Princess em HD, que era um jogo que já estava pronto, que seria mais fácil dela relançar, e é um jogo que vendeu muito mais do que o Skyward Sword, então tem uma fanbase muito maior. Mas ao invés disso, ela pegou o Skyward Sword, que era um dos únicos jogos dessa era de Zelda 3D que não tinha uma versão em HD, e relançou para o Switch. Então, por mais que seja mais fácil para a Nintendo relançar o Wind Waker ou Twilight Princess em HD, eu acho que ela vai dar preferência em relançar algum outro jogo que ainda não tenha tido uma segunda versão e apenas a versão original. Mas então, que jogo poderia ser esse? Bom, a primeira coisa que eu pensei é que talvez faça mais sentido para a Nintendo focar nos jogos de Zelda que ainda não estão no Switch de nenhuma forma. Ou seja, eu excluiria já de cara todos os jogos de Zelda que estão na biblioteca do Nintendo Switch Online. E eu pensei nisso porque eu acho que tem mais apelo com o público você lançar um jogo que ainda não tá no console. Porque, por exemplo, se a Nintendo resolve fazer o A Link to the Past numa versão com aquele design do Link's Awakening, beleza, ela pode relançar o jogo a R$300 e uma galera vai comprar. Só que eu acho que muita gente vai olhar para esse jogo e falar assim, pô, legal, o jogo tá bacana, eu jogaria, só que eu já posso jogar esse jogo sem pagar nada a mais porque eu sou assinante do Nintendo Switch Online. Então, acaba que o jogo não tem tanto apelo. Agora, se você pegar um jogo de Zelda que não tá em nenhuma das bibliotecas do Nintendo Switch Online, aí sim o jogo vai ter mais apelo pro consumidor. Mas talvez você esteja pensando, pô, isso não faz tanto sentido assim, porque se você for ver, A Link to the Past existe 2 vezes no Switch. Ele faz parte da biblioteca virtual do Nintendo Switch Online e tem também a versão do remake que você pode comprar.
Só que tem uma grande diferença aí, porque a versão remake do Link's Awakening saiu em 2019 e a versão do Nintendo Switch Online só saiu em 2023. Então, teve um período bem grande do Switch, né, da existência do Switch, em que a única forma de você jogar esse jogo era comprando a versão remake que a Nintendo disponibilizou. Por conta disso, você teve um apelo maior com o público, porque era a única forma de jogar aquele jogo no console. Se, por exemplo, essa versão remake fosse lançada agora, em 2023, ela teria bem menos apelo com o público, justamente porque você já tem a versão original no Nintendo Switch Online. Então vamos descartar os jogos que já estão no Switch. São eles, do NES, o Zelda original e o Zelda 2, do Super Nintendo, A Link to the Past, do Nintendo 64, o Ocarina of Time e o Majora's Mask, do Game Boy, Link's Awakening, Oracle of Seasons e Oracle of Ages, e do Game Boy Advance, o Minish Cap. Com isso, sobraram apenas os jogos de DS, 3DS, além do Four Swords Adventure. E logo de cara eu já vou descartar o Four Swords Adventure, porque ele é literalmente o jogo de Zelda menos vendido da história. Então, se eu fosse alguém trabalhando na Nintendo, seria o último jogo que eu escolheria para fazer um remake. Então a gente fica com os jogos de DS e 3DS, ou seja, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, A Link Between Worlds e Triforce Heroes. Dentre essas 4 opções, a escolha que faz maior sentido, na minha opinião, é A Link Between Worlds. Esse é um jogo que foi muito aclamado pela crítica, que fez sucesso, e para mim ele faz mais sentido do que os outros porque ele é mais único. Ele tem uma mecânica que o Link se funde às paredes que chama bastante atenção, algo que inclusive só está presente nesse jogo em toda a série The Legend of Zelda. Então eu acho que ele é um jogo que tem um apelo muito grande com o público. Além disso, ele também não me parece ser um jogo tão difícil de adaptar para o Switch, porque lembrando, né, quando você pega um jogo de DS ou 3DS e joga no Switch, é preciso fazer alguns tipos de adaptações. Isso porque o Switch só tem uma tela e não tem aquele recurso da canetinha, 2 funcionalidades que eram presentes no DS. Mas especificamente no caso de A Link Between Worlds, isso não parece ser um grande problema, porque nesse jogo a segunda tela do DS é usada mais como mapa, algo que pode ser bem facilmente contornável, e também ele não usa muito o recurso da canetinha. Vale lembrar também que agora em junho a Nintendo está justamente portando um jogo de 3DS para o Switch, o Luigi's Mansion 2 HD. Bom, com isso a gente falou bastante sobre a possibilidade de um remake, que talvez seja a mais simples para a Nintendo fazer nesse momento. Mas ela também pode optar por algum outro tipo de jogo, por exemplo um spin-off. Nesse caso, ela teria algumas opções. Ou ela pode fazer um jogo totalmente novo, do zero, que aí é mais difícil da gente prever como ele será, ou ela pode tentar resgatar uma das franquias de spin-offs que ela já fez. Nos últimos anos, durante a era do Switch, a Nintendo lançou 2 jogos Warriors. Ela poderia lançar um terceiro, né? Porque o primeiro foi um Warriors mais genérico, o segundo foi baseado em Breath of the Wild e poderia ter um terceiro baseado no Tears of the Kingdom, mas talvez seja saturar um pouco demais esse gênero. Outra possibilidade seria resgatar um spin-off antigo. Se a gente olhar para a lista de spin-offs de Zelda, né, que a gente tem ao longo dos anos, tem vários jogos do Tingle pro DS, mas eu acho que eles são um pouco obscuros e meio sem graça, assim, para Nintendo resolver resgatar agora como um remake. A não ser que ela realmente resgate a ideia de um jogo de Tingle e faça algo totalmente novo e mais interessante do que a gente teve naqueles jogos antigos. Também daria para Nintendo resgatar Link's Crossbow Training, aquele jogo de tiro do Link que tinha na era do Wii. Claro que o apelo na época era muito maior, porque a gente estava falando de um jogo baseado no Twilight Princess, que era um game que tinha feito muito sucesso na sua estreia no Wii, e também tinha o recurso ali da mira, que estava presente no Wii, que não tem no Switch. Para funcionar um jogo desse no Switch, teria que substituir aquele sensor bar pelo motion control dos Joy-Cons, que até funciona, mas não funciona tão bem quanto funcionava a sensor bar.
Então assim, é possível, mas talvez também não faça tanto sentido, porque vamos supor, se ela realmente resolvesse só relançar esse jogo em HD, ele poderia ter um gráfico novo, seria jogado pela primeira vez em HD, a questão do sensor bar seria substituído pelo motion control, que por mais que não seja tão bom quanto, pode dar conta do recado, mas esse jogo tem toda uma ambientação baseada em Twilight Princess, que é algo que ficou bem para trás. Então, se a Nintendo pensa em fazer alguma coisa em relação a essa franquia do Link's Crossbow Training, faria mais sentido ela fazer, por exemplo, Link's Crossbow Training 2, com um jogo que teria uma ambientação baseada em Tears of the Kingdom e Breath of the Wild. Tirando isso, sei lá, dá pra Nintendo fazer um spin-off totalmente novo, baseando-se um pouco nessa questão talvez da física, né, que tem tanto nos jogos do Breath of the Wild, e principalmente no Tears of the Kingdom, né, de você montar coisas, né, pra resolver desafios. Talvez seria interessante até uma ideia assim. Mas não sei, eu acho que seria um jogo que daria muito trabalho pra fazer, simplesmente pra um spin-off, sabe? Então, enfim, nessa questão dos spin-offs eu vejo muitas possibilidades e é difícil a gente falar o que tem mais chance de acontecer. E tirando a possibilidade de um remake ou de um spin-off, também daria pra gente pensar num DLC pro Tears of the Kingdom. A princípio é algo que faria bastante sentido, porque é um jogo que fez bastante sucesso e muita gente estaria disposta a pagar um pouco a mais para ter mais conteúdo. Só que durante uma entrevista com Eiji Aonuma, o próprio produtor do Tears of the Kingdom já deixou a entender que não vai ter spin-off para esse jogo. E também, se a gente lembrar que o Breath of the Wild teve DLC, só que o DLC foi lançado logo no primeiro ano de vida do jogo, eu acho meio improvável a gente cogitar que só agora a Nintendo lançaria um DLC pro jogo. E claro, eu nem falei sobre um jogo totalmente novo, porque pra mim parece impensável, né? Visto que a gente teve Tears of the Kingdom em 2023 e parece que a série Zelda tá seguindo por esse caminho de fazer jogos bem grandes, né? Jogos de mundo aberto, e esses jogos levam muitos anos para serem feitos. Bom, então a gente sabe que tipo de lançamento Zelda esperar para 2024. Mas será que é certeza que esse jogo vai ser apresentado no Direct de junho? Ou será que tem outros jogos que têm mais chance de aparecerem nessa apresentação? Se você quiser saber a minha opinião sobre essas previsões de Nintendo Direct, clica aqui no vídeo da esquerda. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!